Olá, olá, galerinha do bem. Estamos de volta para mais uma aula de História, aula do 7º ano. E estaremos enfatizando na aula de hoje uma aula super especial. Na verdade, um tema super especial. Falar um pouco sobre o povo brasileiro. E dentro desse povo brasileiro, vamos falar sobre os índios do Brasil. E, na verdade, nós teremos outra aula ainda tratando sobre os nossos indígenas, tratando sobre os nossos nativos, né? Que quando o assunto é índio, não é uma unanimidade quando se fala no índio, né? Para algumas pessoas, o índio é aquele que é dono do Brasil, os nativos que aqui estavam quando os colonizadores chegaram, que foram tripudiados, que foram exterminados, expulsos das suas terras e que, por direito, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira tem uma dívida grande em relação aos indígenas. Para outros, que tem mais aquela visão mercadológica, capitalista selvagem, era como se o índio fosse um atrapalho, era como se o índio fosse um entrave, porque tem terra e não produz e por aí vai. Tá certo? Então, inclusive, é um dos grupos brasileiros que sofre muita perseguição, né? De vez em quando, a gente escuta no noticiário nacional algum tipo de notícia que envolve a invasão de terra indígena, briga, conflito, morte de representantes indígenas e por aí vai. Então, vamos ter uma aula bastante legal. Vem comigo e vamos para mais uma aula de história. Então, distribuição da população indígena no Brasil. Eu acho que essa pergunta você já se fez, né? Onde está localizado no Brasil os índios? Quais são os estados que mais temos índio no Brasil? Tá certo? Então, olhando aqui nessa legenda, dividida por cores, então, essa corzinha amarelinha, clarinha, né? São os estados que têm entre 2.000 a 10.000 índios. Que você já observar aqui, o nosso estado já está incluso neste patamar. Esta cor aqui meio que laranja são os estados brasileiros que têm entre 10.000 a 20.000 indígenas. Você vai ter aqui a Paraíba, o Ceará, Alagoas, o Rio de Janeiro, Rondônia e também o Acre. Aqueles estados que têm entre 20.000 a 40.000 índios. Aí aqui você já vai ter os estados do Pará, o Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul. Estados com índios que vai entre 40.000 a 80.000 índios, que são pouquíssimos, mas nós temos Pernambuco, Bahia, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o estado de Roraima. E os estados que têm acima de 80.000 índios, nós só temos um, que é o estado do Maranhão. Aqui nós temos um destaque para São Gabriel da Cachoeira, nessa cidade, só lá a gente encontra quase 30.000 indígenas. Não se anime pensando que é muito alto, porque quando os portugueses chegaram no Brasil, a nossa população indígena ela era entre 2 a 10 milhões de índios. Hoje em dia, essa população não vai chegar a 1 milhão de indígenas no Brasil. Como vocês estão vendo aqui, hoje a população indígena no Brasil está estimada em 896.917 indígenas, né? Então, é um número que reduziu bastante. É possível que há 12.000 anos os índios chegaram à América do Sul, vivendo da caça e da coleta nos estados do Mato Grosso, Piauí, Minas Gerais e também no estado de Goiás. Então, aproximadamente, isso aqui são dados e datas que não tem assim muito bem uma concordância entre todos os estudiosos, mas é que a maioria enxergam a ideia do índio ter habitado aqui a nossa América do Sul
por volta de 12 mil anos atrás, tá certo? Ok, então o índio brasileiro foram hoje, ou melhor, formam hoje, um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira. Então, menos de 0,5% da população brasileira é composta por índio, né? Inclusive, essa palavra índio hoje não é nem muito usada. As pessoas nem sequer gostam muito de usar, que quando eu pronuncio a palavra índio, dá a entender, remontando a ideia da descoberta do Brasil, que os portugueses chegaram aqui, inclusive até tinham dificuldade de considerar o negro, o índio uma pessoa. Então, quando se fala em índio, apesar que eu não vejo muito isso, quando se fala em índio, fala em selvagem, fala em atraso, fala, lembrando, porque é uma concepção que a gente tem. Você pronunciar a palavra índio, você não está menosprezando ninguém. Da mesma forma, você falar a palavra negro, você não está menosprezando ninguém. O menosprezo é você não tratar o negro como ele deve ser tratado e não tratar o índio como ele deve ser tratado. Não tratar o obeso como ele deve ser tratado, não tratar o cigano como ele deve ser tratado e por aí vai, né? Então, aqui embaixo diz assim, deste número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 em áreas rurais, né? Então, a região norte é a que possui mais indígenas em todo o Brasil, mas nós temos índio no Rio Grande do Norte, como nós falamos na introdução, inclusive aqui em Apodi nós ainda temos remanescência dos nossos índios, aqui em Apodi, no caso dos tapuias paiacus. Quando se fala muito, né, do estudo, de como viveu, a ideia do estudo dos índios no Brasil, um dos elementos mais importantes para que a gente venha estudar são os famosos sambaquis. Eu não sei se dá para você ver aí nessa foto. Os sambaquis são depósitos formados de conchas e de ossos humanos e também de animais, pedaços de cerâmica, madeira e outros vestígios que foram acumulados, que se calcificaram ao longo de milhares de anos. Então, não é muito difícil você encontrar, principalmente no litoral brasileiro, esses sambaquis, esses montes de conchas que aí os estudiosos não conseguem identificar com clareza por que é que eles faziam esse amontoados de conchas, de ossos, de restos de animais, de plantas, né? Eu sei que é uma prova de que esses índios viveram ali, que tinham uma vida comum, que tinham uma vida em sociedade. Então, os sambaquis, eles são locais muito, inclusive, lugares muito emblemáticos para serem visitados. Temos também os sítios arqueológicos, né? Inclusive, quando se fala nisso, a gente enche assim o peito, porque em Apodi nós temos um importante sítio arqueológico, o sítio arqueológico do Lajeado de Solidário. E vamos ver o que é um sítio arqueológico. Sítio arqueológico, ou simplesmente são locais arqueológicos, ou estação de arqueologia, um local onde grupos locais, cujas áreas e delimitações nem sempre se pode definir com precisão, onde ficavam preservados testemunhos e evidência de atividades do passado histórico, seja este pré-histórico ou não. Então, a expressão sítio arqueológico atrela-se geralmente ao local onde fica ou ficaram preservados artefatos, construções ou outras evidências de atividades humanas ocorridas no passado recente, distante ou mesmo remoto. Então, um sítio arqueológico é aquele local onde encontrados vestígios, sinais de habitação humana, que temporária ou fixa por algum período. Então, ali é onde é perfeitamente importante e necessário
você estudar como esses povos viviam antes. Aqui nesta foto, inclusive aqui do Lajeado de Soledade, aqui uma espécie de um guia, alguém fotografando. Aqui vocês estão vendo aqui, ó, inclusive esta imagem é uma imagem que representa o sítio arqueológico do Lajeado de Soledade, é uma espécie de uma arara. Então aqui o índio vivia por aqui, ou que aqui quando você vai ali para o Lajeado de Soledade, esses locais aí, essas ravinas, possivelmente os índios eles usavam para afugentar os animais, ficavam aí um período para se proteger e por aí vai, tá certo? Olha só como é bonita esta foto. Isso aqui em cima é uma possível centopeia. Esses desenhos nem todos ainda foram decifrados, são realmente encontrados um significado, né? Então, sítio arqueológico é isso aí. A história dos índios brasileiros, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram, logicamente, um monte de índios, principalmente o grupo linguístico do Tupi, né? Então, no primeiro momento, pelo contato do branco com o índio, foi até um encontro, uma espécie de encontro cordial, entre aspas, né? No começo, o índio, eles ficaram encantados, né, com a presença do branco, que trouxe presentes, e aí houve mais ou menos essa troca de cordialidades, mas por trás dessa cordialidade toda, o branco ele não queria essa amizade toda com os índios. A ideia do branco era tomar as terras, tomar posse das riquezas dos índios. Então, no primeiro contato, o trabalho do índio foi desenvolvido o que nós chamamos naquele período uma espécie de escambo, né? O escambo era aquela troca, principalmente do pau-brasil, que o índio ele cortava, e que esse pau-brasil era uma madeira muito conhecida lá na Europa, principalmente a casca, parte dessa árvore que era tirada para tinturar tecidos, inclusive a própria madeira também. Então, quando o Brasil, inclusive o primeiro bem do Brasil a ser subtraído por Portugal foi justamente o pau-brasil. Então o índio ele passava um período, tantos meses, tirando aquele pau-brasil, levando para as margens, levando para o litoral, melhor dizendo, e quando os brancos chegavam, eles trocavam esse material todinho por fitas, por facas, por espelhos, por algum tipo de tecido, coisas bonitas que eles achavam, e daí já começou o desmantelo no Brasil, a corrupção do Brasil começou daí. Esse negócio de alguém estar lesando o outro, né? Então, a partir do momento que Portugal foi colocando os pés aqui, aí daí foi aonde começou a questão de expulsar os índios, de matar índio, de exterminar os índios, que aconteceu aí aos milhões, né? Então, a nossa história em relação ao contato com o branco e o índio não foi aquele negócio muito bem bonito de se ler e de se estudar, sem falar nas doenças que os brancos trouxeram, sem falar no desarrumado da vida cultural que os índios eles passaram. Então, de uma certa forma, houve um choque terrível e o índio saiu perdendo nessa conversa, né? Ok, sociedade indígena na época da colonização, o trabalho nas comunidades, o trabalho na sociedade, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A vida social do índio era interessante, inclusive o trabalho nas comunidades indígenas, na boa parte dos povos indígenas, o trabalho ele é dividido de acordo com o sexo. O homem faz um determinado tipo de trabalho e as mulheres fazem outro. Inclusive os estudiosos chegam a dizer que quando os brancos tentaram escravizar os índios para trabalhar na cana-de-açúcar, eles tiveram muitas dificuldades, porque na cultura indígena, o trabalho na agricultura é um trabalho da mulher, não é um trabalho do homem, né? Então, o trabalho nas comunidades indígenas é feito de acordo com o sexo e também de acordo com a idade. As pessoas adultas fazem um determinado tipo de serviço, os jovens e também até as próprias crianças já ajudam, né, em casa. Então, era assim que acontecia. Inclusive, hoje tem ainda algumas tribos que procuram ainda guardar as suas tradições. Eles plantavam principalmente o milho. Você pode estudar a história do índio na América toda.
e o milho aparece praticamente em todas as culturas, o cultivo do milho, o uso do milho. No Brasil também, o feijão, a mandioca para fazer farinha, o cará, a batata doce, a abóbora, né, que é o famoso jerimum, e também já o próprio cultivo do tabaco, o fumo que eles usavam, né? Então, os homens eles caçavam, pescavam, construíam as tabas, que são aqueles locais onde os índios eles moram, e guerreavam também, eles preparavam o solo para a lavoura, mas a prática da lavoura era um serviço feminino. A alimentação era obtida através da caça, da pesca e da coleta, essas coletas de frutos, raízes, e era dividida por todos os membros da comunidade. Então, um dos principais exemplos, né, de uma vida comunitária equilibrada é os índios, né, quando eles viviam sem ter assim esse apego todo ao dinheiro. Hoje você vai visitar algumas tribos, você já encontra um índio com seu smartphone na mão, com a cabeça cheia de cachaça, vai para a cidade e volta à tarde para a aldeia e por aí vai. Então aconteceu justamente essa mudança, tá certo? Vamos na frente. Sociedade indígena ainda na época da colonização. O índio, a família, ela morava numa casa menor, um local menor chamado oca, nas suas ocas. Geralmente eles dormiam de redes, a herança das nossas redes hoje é uma herança indígena, e também eles dormiam em esteiras, era construída de sapé, uma espécie de palmeira, ou também de palmeira, mas as duas eram uma espécie de palhas que permitiam uma coberta, eram distribuídas numa espécie de ciclo, cada um tinha uma sua, e daí quando você tinha essas várias ocas organizadas, você tinha uma taba, né? Uma taba. Essas tabas eram também chamadas de comunais, questão das aldeias, onde eles habitavam, onde eles tinham uma vida comunitária mais expressiva e mais coletiva. Tá certo? Ok, nações indígenas no Brasil, na época da colonização, nós tínhamos os tupis, os Jé ou os tapuias, os Aruaque e o Caribe. Então eram as comunidades, tinha outros menores, tinha os panos e tinha outros grupos menores, mas o Brasil tinha essas principais nações indígenas, povos indígenas no Brasil, né? Então, de acordo com o IBGE, inclusive feito pelo último censo, existe no Brasil aproximadamente 305 grupos étnicos de Indo-Brasil. Então, 305 grupos étnico-racial diferentes, né? Entre eles, nós temos dois troncos maiores. É o Macro-G e temos o Tupi. Então, são esses dois grupos maiores. Aí dentro dele você vai ter as suas variantes, vai ter os grupos divididos, né, em grupos menores. Ok. Em termos de tribo, quando a gente fala em tribo, é como se fosse algo mais, fosse algo menor, quando eu falo em relação a um povo, a uma nação indígena. E no Brasil nós temos, eu coloquei aqui as 10 principais tribos indígenas no Brasil. Nós temos o Guarani, que hoje tem aproximadamente 85 mil habitantes, o Ticuna, que temos aí 50 mil habitantes, principalmente aí nas regiões, na região norte do Brasil. Nós temos o Caigangue, e temos também o Macuxi, o Guajajara. Nós temos os Yanomamis, que é um tipo de índio que se você encontra lá no Amazonas ou em Roraima, ou não, Amazonas e Roraima, e é um dos tipos de índio que ainda vive muito isolados do contato humano. Temos os Chavantes, os Potiguaras e os Pataxós. Então são essas as 10 principais tribos de índios do Brasil. As terras indígenas, vocês devem lembrar que eu falei no início, quando se fala em confusão envolvendo o índio e o branco, você tem a disputa por terra. Então, segundo algumas pessoas,
o branco tem todo o direito de entrar numa comunidade indígena, de explorar, de derrubar árvore, de pescar, de desmatar, de assumir essas terras. Olhando para esse lado capitalista, é porque o índio tem um monte de terra e não produz nada. E aí vem, aqui a gente poderia dar uma aula de sociologia e perguntar qual o padrão de vida, qual o estilo de vida que é ideal. Aquele que a pessoa vive dentro dos matos, vivendo em contato com a natureza, só explorando aquilo que é estritamente necessário, sem ter a necessidade de estocar, sem ter necessidade de acumular riqueza, ou esse estilo de vida que a gente vive hoje, agitado, muito moderno, muito cheio de novidades, e muitas vezes viciado, alienado pela riqueza, que as pessoas parece que já nascem já pensando em enricar. Então, quando se fala sobre as terras indígenas, para proteger, para garantir essa terra, foi criado em 1910 o que nós chamamos de SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. No ano de 1967, foi criado o que nós chamamos de FUNAI, é o órgão mais, digamos assim, mais conhecido e mais eficiente nesse trabalho de proteção, de cuidado, de organização do projeto indígena no Brasil, que significa Fundação Nacional do Índio. Desde o ano de 1973 foi criado também o Estatuto do Índio. Você olhando aqui nesse mapa, olhando aqui as terras indígenas, grande parte dessas terras você vai observar que estão localizadas na região norte do nosso Brasil, tanto a norte, pegando um pouquinho aqui também, aqui já do centro-oeste. As terras indígenas, nós temos pelo menos 4 tipos de terras. Nós temos as chamadas terras tradicionais, que foram aquelas terras ocupadas pelos índios desde a fundação, desde o descobrimento do Brasil. Nós temos reservas indígenas, que são doadas por terceiros, ou adquirida ou desapropriada pela União, pelo próprio governo, que eles estão lá. Nós temos as chamadas terras dominais, o que são terras terras dominiais. Desculpa, aí corrigir aqui o nome. Terras dominiais. São aquelas terras de propriedade das comunidades indígenas, ávidas por qualquer forma de aquisição. Ou seja, são aqueles terrenos que os índios moram que, na verdade, eles não têm uma posse sobre ele, mas estão ávidos, doidos, para que essas terras, elas, de alguma maneira, elas passem para eles, digamos assim. E temos também as terras interditadas. São áreas interditadas pela FUNAI para a proteção dos grupos, né, ou povos que vivem ali, e com o intuito de estabelecer parcerias e também a ideia de lutar pela questão da distribuição dessas terras definitivamente para os indígenas. E nós temos uma foto bem emblemática, triste, né? Você vai ver aqui uma espécie de, eu não vou dizer que vou aqui arriscar dizer que é algum tipo de bandeirante, mas com certeza é um tipo de branco que na época tinha o papel de escravizar índios, levar esses índios muitas vezes até as senzalas, as fazendas, e vendê-los como animais para o uso, né, dos senhores. Então aqui é uma cena triste de ser vista, né? Seres humanos literalmente iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, e a maneira do relacionamento entre eles mostra que não existe esta concepção, né? Pessoas preciosas sendo dominadas, perseguidas, escravizadas, muitas delas mortas. E aí vai entender nós que nos achamos mais inteligentes do que qualquer outro tipo de animal. Ok, então estamos chegando ao final da aula de hoje. Vocês estarão respondendo esta atividade, colocando no caderno, respondendo bem direitinho. As suas informações, coloque aí, escreva aí. Não digite não, que quando você digita e quando eu abro a atividade, os seus dados não aparecem na folha. Então, coloca os seus dados na própria folha.
o nome da escola, o seu nome completo, o ano que você estuda e ainda a sua turma. Faça isso e manda para a gente essa atividade em até 24 horas. Um joinha, joinha, e até a próxima aula, se o nosso bom Deus permitir. Por hoje é só, hein?